Já está presente, mas não chegou na plenitude. Aquilo que jaz no maligno está se referindo esse mundo. O mundo jaz no maligno. Porque ele ainda... O que quer dizer isso? Significa que... Porque é o seguinte, nós temos uma questão jurídica na teologia bíblica da salvação. É isso que eu acho legal explicar, né? Porque por mais que Deus é Deus e criou tudo, existem regras, né? E ele não duela com o caráter dele. Deus não duela com o caráter não joga dele. Um Hadouken. Não. E o que acontece? Você sabe que eu não sou advogado, mas eu acho que eu não vou cometer nenhuma sandice no que eu vou dizer. Há coisas que são legais, porém não são morais. Com certeza. Tá certo? Tá. Então, o nazismo que o diga. O nazismo que o diga. Tudo era legal. O diabo nunca teve direito moral sobre o mundo. Mas ele teve direito legal. Porque quando Adão e Eva entraram em rebelião contra Deus, eles passaram para o inimigo de Deus a chave do mundo. E só havia... Estou usando linguagem figurada, claro, né? Claro. E só havia uma forma de o mundo voltar se o sangue fosse derramado. Deus não podia simplesmente falar, acabou, revoguei, volta a ser o que era. Exatamente. Se foi quebrado o pacto, foi quebrado o pacto. Foi quebrado e tinha que ser restabelecido. E o sangue tinha que ser derramado. E Deus falou... Os sacrifícios não resolviam isso? Não. Os sacrifícios de animais? Não, e nem de jeito nenhum. Não, de né? jeito nenhum. Aquele sacrifício de animais era apenas um símbolo. A gente pode até depois entrar na questão da Páscoa, que estamos perto aí. Vamos falar. Apenas um símbolo que o livro de Hebreus vai trabalhar muito bem e falar o seguinte, daquele sacrifício infinitamente superior. Você está entendendo? Tremendamente superior. Então é o seguinte, só tinha dois jeitos de resolver, não. Ou Deus matava a humanidade e nós adquiríamos a consequência do mal, porque Deus falou que no dia que comeres vocês vão morrer, ou alguém morresse no nosso lugar. Vocês acham que isso passou pela mente de Deus, de simplesmente abandonar a raça humana ou destruí-la em algum momento? Eu creio que não. Não, por causa da alteridade do amor divino, né? Por a essência, a expressão de 1 João, Deus é amor, né? Então, a surpresa é que o nosso erro, a nossa culpa, Deus resolve interferir no processo, pagando a minha culpa, a sua culpa, do Rodrigo e de todo aquele que... E por isso que, assim, esse lance de religião, como é entendida popularmente, é uma coisa meio esquisita, porque na Bíblia você tem um grande presente de Deus que é dado por uma atitude de amor incondicional e profundo, né? É isso que nós chamamos de graça. E se me permite, eu dou até um exemplo do sim do ainda não, dentro disso que o Sayão falou. Jesus morreu, pelo menos pela cronologia que eu admito, no ano 31 da nossa era. Alguns colocam 33 ou 30, eu coloco 31. Tá. Só que no Apocalipse fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim? Quer dizer, para Deus que está acima da dimensão do tempo e do espaço... Para ele não existe passado, presente e futuro, já tinha... está definido. Né? Já estava definido o cordeiro, a decisão foi tomada lá atrás. Para responder a sua questão, se passou pela cabeça de Deus deixar para trás... Já estava tudo... E é curioso que quando, e o hebraico é mais a área do Sayão do que a minha, quando Adão e Eva caíram em pecado, eles se tornaram desnudos, e a palavra que aparece para desnudos ali é semelhante à palavra da sagacidade da serpente. Arum. Arum e Arur. Exatamente. Seria o quê? O despido não era só fisicamente, não era sem roupas, era o quê? Além disso, o significado. Você quer falar? A sua área fica mais... Não, é que você tem, vamos dizer, um jogo de palavras onde uma coisa evoca a outra. Se estabelece um link, né? Então, quando eles estão desnudos, não é somente uma descrição, vamos dizer, fenomenológica, física deles. Aquilo aponta para um elemento que abre um espaço para uma conexão, ainda que não dá para desenvolver tanto, mas essa chamada aliteração, né, entre os dois, ela chama atenção, né? Porque a serpente, ou melhor, o serpente, que em hebraico é masculino, Hanahash, né? É o serpente? O serpente é uma coisa que é brilhante, assim, que chama atenção. Fulgurante. É fulgurante, né? Fulgurante. É uma coisa que brilha, é rocha. Não seria a nossa ideia clássica de serpente de hoje em dia? Não, dá-se até entender que depois da queda, a serpente virou esse... Que rastejou. Mas que tinha pernas. Mas a pele da serpente no sol, ela brilha, dependendo verdade. do tipo. Agora, o interessante é que Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Aí vem a questão que ele falou, do desnudo, né? Do Arum. Agora, olha que interessante. Se a gente for colocar assim, é como se antes Adão e Eva estivessem nus. Depois do pecado, ficaram pelados.
Eu vou colocar uma distinção entre nu e pelado. Não entendi. Aí sim. O nu parece uma coisa mais, assim, a gente fala até do nu artístico. O pelado é uma coisa mais feia. Carnal. Carnal, é vergonhoso, o sujeito ficou pelado. Eles foram largados e pelados. Largados e pelados. Aí, a primeira tentativa de Adão foi resolver o problema por conta própria. Tô pelado, Vou me cobrir. vamos colocar a diferença de pelado e nu, né? Só para entender o hebraico ali. Vou me cobrir. Fez cintas de figueira, segundo o Gênesis, e cobriu a ele e a mulher. Tecnicamente falando, eles não estavam mais pelados. Só que quando Deus aparece no jardim pela viração do dia e pergunta: de onde estás? Ele falou: eu me escondi porque eu estava nu. Mas tecnicamente ele não estava nu. Aí a Bíblia fala que Deus fez para eles cintas de pele de animal e os cobriu. E tem um comentarista judeu, o Rashi, que é um dos mais famosos, né? O grande Rashi. Ele diz que Deus ali fez o primeiro sacrifício. É uma coisa que a gente não pode falar explicitamente do texto, mas eu acho que abre um caminho para isso. Abre um caminho, porque matar um eu tenho duas opções. Ou Deus criou a pele morta, Acho que não. ou Deus fez o primeiro sacrifício ali, Cara, que o bonito primeiro isso. cordeiro. Essa ideia eu não tinha pensado. E esse assunto vai ser desenvolvido depois no Novo Testamento, que nós precisamos de nos cobrir da justiça de Cristo. Entendi. Simbolizada naquilo ali. Se cobrir com a pele de animal versus a Se cobrir a folha de figueira. Qual é a diferença? A figueira é a atitude humana, legalista, de tentar resolver a coisa pro Tapar o sol com a peneira. Exatamente. Independência e autonomia. E a outra não, a outra é aceitar a justiça e o cordeiro. Porque assim, na hora do pecado, né? O que acontece? Era pro Adão para... Peraí, deu ruim, né? Ou que eu fui no papo da serpente. do serpente, eu e a mulher e tal, e não deu o que ela falou. Então vamos voltar atrás. Mas o que acontece? A autonomia humana, esse distanciamento, né? Não só é marcado por essa atitude, como também uma tentativa de resolver a coisa, né, sem voltar para buscar Deus. É como uma criança que comeu chocolate escondido, entendeu? Ele tá com a boca suja, mas não sei de nada. Não fui eu. Não tem nada a ver. Aí tem um cara que é um pensador assim, de muita expressão, dinamarquês, que marcou a história, chamado Søren Kierkegaard. Ele disse duas coisas muito interessantes. Ele disse que o problema do ser humano é que ele se desespera por ele ser um ser contingente, limitado. Então, quando ele bate o olho e vê a realidade e se sente o nada que ele é, o grãozinho de poeira, ele entra num desespero existencial profundo. Daí ele pula para uma outra coisa, ele quer ser o ser absoluto. Então, no fundo... Ele vai do desespero / medo para uma arrogância. Exatamente. Esse é o drama da... Porque é isso. O que a galera faz hoje em dia? Grande parte. É uma reedição disso. O ser humano quer ser o rei da cocada preta. Ele quer ser o dono do pedaço. Acumular dinheiro, fama e tal, mas... Depois ele entra na droga e se joga no chão. E ele vai fazer dois erros que não são necessariamente contraditórios. Ou ele vai se divinizar, ou ele vai divinizar algo. Que é o famoso ídolo. Tem um livro chamado...